Olá, ouvinte, este é o Autoria Podcast, o seu programa literário semanal, e hoje estamos aqui para falar sobre os lançamentos de novembro de 2018 de duas editoras bem queridinhas aqui do Central Autoria. Seja muito bem-vindo, eu sou o Murilo Costa e o nosso podcast começa agora. No podcast de hoje você vai conhecer os livros Kingmaker 3, O Ano do Dilúvio, mais uma distopia de Margaret Atwood, Breves Perguntas para Grandes Questões, um último livro de Stephen Hawking e também o livro As Viúvas, que logo vai virar filme. Antes de mais nada, eu não posso esquecer de pedir para você seguir o Central Autoria. Siga o @Central Autoria nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram e também no Facebook. E me siga também no Twitter para não perder nada do que eu postar, @MuriloArco. E lembre também de compartilhar o nosso conteúdo, tanto os nossos podcasts como os nossos artigos lá no site centralautoria.com.br, para o nosso projeto literário não morrer e a nossa comunidade literária não deixar de existir. Eu conto com a sua força para compartilhar o nosso conteúdo. E se você tem alguma mensagem, alguma pergunta, alguma sugestão, você quer falar comigo, quer mandar a sua colaboração aqui para o nosso programa, é só mandar um e-mail para comunidade@centralautoria.com.br, que eu estou pronto para receber o que você tem a dizer e muito provavelmente você poderá participar aqui do nosso programa. Eu posso responder você aqui através do nosso podcast. E se você é um fã de carteirinha do Central Autoria, você pode ajudar o nosso projeto a se manter de pé, tornando-se um membro oficial da nossa comunidade literária através do nosso projeto de apadrinhamento. E no final desse podcast eu vou explicar mais como você pode se tornar um padrinho ou um membro oficial do Autoria Podcast e do site Central Autoria. Vamos passar agora para os nossos lançamentos, começando pela editora Intrínseca. E o primeiro lançamento da Intrínseca é o livro Breves Respostas para Grandes Questões, do aclamado cientista falecido em março de 2018, Stephen Hawking. O livro tem tradução de Cássio de Arantes Leite e será lançado no dia 14 de novembro. Hawking ficou famoso por seus estudos revolucionários em física e cosmologia, falando principalmente sobre a origem do universo e comportamento de buracos negros. Inclusive, ele teve o nome dele em um tipo de radiação, a radiação Hawking, porque justamente foi ele que descobriu como os buracos negros evaporam, entre aspas, como eles se desmancham. E no livro Breves Respostas para Grandes Questões, houve uma reunião póstuma de seus trabalhos com assuntos sobre a existência de Deus, a natureza do tempo, além da preocupação do cientista quanto ao aquecimento global e a sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável. Breves Respostas para Grandes Questões não é um livro de ficção, é um livro de não ficção, é mais um livro de ideias de Hawking, de como ele pensava sobre o nosso mundo, sobre o nosso universo, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista filosófico também. E se você gostava do trabalho do físico, com certeza você vai gostar desse livro também. Ele tem 256 páginas, um preço previsto de R$ 39,90 e e-book a R$ 24,90. É claro, você já sabe, os links para você conferir esse livro estão na postagem desse podcast lá no centralautoria.com.br. O próximo lançamento de destaque da Intrínseca é o livro As Viúvas, de Lynda LaPlante, que é um thriller policial, só que ao contrário. Daqui a pouco você vai entender por que é ao contrário. E é um livro sobre Girl Power. Se você gosta de livros e de histórias sobre Girl Power, As Viúvas é um livro desse tipo e você vai gostar também. Ele tem a tradução de Alexandre Raposo e já foi lançado no finalzinho de outubro, mas agora em novembro vai sair o filme pela Fox, para você ver tanto que o livro fez sucesso. As Viúvas conta a história de Dolly, Linda e Shirley, que são unidas pela morte de seus maridos. Os 3 homens perderam as vidas no meio de um assalto e elas são as esposas desses assaltantes. Lá no meio do seu luto, Dolly acaba descobrindo todos os detalhes dos roubos planejados e executados pelo marido dela e pelo marido das outras mulheres, e daí ela tem 3 opções para seguir. Ou ela se livra de tudo que ela encontrou e segue a vida, ou ela entrega esses planos para os criminosos que tomaram o lugar dos maridos, ou, um terceiro caminho, ela se junta a Linda, a Shirley e concluem a última missão.
É claro que ela opta pelo terceiro caminho, né? Existiria até um quarto caminho que seria entregar tudo para a polícia, né? Mas não, ela vai honrar a memória dos maridos e vai se juntar às outras viúvas e concluir a última missão que acabou matando aqueles homens. E mesmo sem experiência alguma no mundo do crime, as três partem para a execução do assalto e não sabemos no que vai dar, você vai ter que ler para ver. A narrativa é intensa e por isso que eu falei que é um thriller policial ao contrário, porque ao invés de ser uma solução para o crime, elas vão provocar o crime. Então é uma pegada diferente. E falando do filme, ele vai sair no dia 29 de novembro e vai ser estrelado por ninguém menos do que Viola Davis. E se você gostou da história, o meu conselho é sempre o mesmo. Leia o livro primeiro, assista o filme depois. Breves respostas para grandes questões e As Viúvas foram os dois destaques da Intrínseca nesse mês. E vamos agora para os lançamentos da Roku. O primeiro deles é o livro Kingmaker Almas Divididas, que é o terceiro volume da série do escritor Toby Clements, jornalista e crítico do jornal britânico The Telegraph. E é uma saga que eu não conhecia ainda, que eu conheci exatamente na pesquisa para esse podcast, e eu achei incrível, a vontade de ler já está batendo forte no coração. Ele se trata de um romance histórico, de uma história baseada em fatos históricos, e é muito complexo. A história é extremamente complexa, que se você não conhece, você precisa ver para conhecer. Almas Divididas tem tradução de Geni Hirata, tem 400 páginas, e o livro físico está saindo num preço previsto de R$ 69,90, com e-book a R$ 34,90. E como eu já comentei, Kingmaker é uma obra baseada em fatos históricos, inspirado na Guerra das Rosas, que foi uma série de disputas pelo trono da Inglaterra ocorrida entre 1455 e 1485. Como esse é o terceiro livro já da série, então ele já vai contar a história um pouquinho mais avançada. Almas Divididas se inicia no ano de 1469, quando a guerra entre a Casa de York e a Casa de Lancaster já chegou ao fim. O rei Eduardo de York ocupa o trono em Westminster, enquanto os lancasterianos estão no exílio ou presos na Torre de Londres. Mas as conspirações dentro da própria Casa de York ameaçam a vida do rei Eduardo. Como eu já disse também, a história é complexa, valeu o Roku pela sinopse, porque geralmente todos os livros que eu comento aqui são sinopses minhas. Eu adapto as sinopses oficiais para uma linguagem minha, só que essa história eu não consegui fazer isso porque tem que conhecer demais ela. E eu não consegui, porque é uma história complexa. Então, Roku, valeu pela resenha aí, pela sinopse. Eu espero o livro. E Netflix, eu espero um seriado. É aquele livro para se fazer um seriado, talvez até com mais sucesso do que Game of Thrones. E aí, Roku, se você quiser enviar uns presentes aí para nós dar aquela lida, né, aquela indicada aqui no site, né, fazer um podcast só sobre Kingmaker, tamo aí, viu? Tamo aí à espera aí de um contato, quem sabe, né? Tamo aí. E o segundo grande destaque da Roku desse mês e último livro aqui do nosso podcast é O Ano do Dilúvio, da Margaret Atwood, da qual você já conhece pelo seriado The Handmaid's Tale, baseado no livro O Conto da Aia. Essa senhora Margaret é a senhora das distopias. Ela é simplesmente incrível, nada mais a dizer. A única crítica cabível a ela é essa. Ela é incrível. Se você acompanha O Conto da Aia, tanto lá no seriado quanto nos livros, você também vai gostar do Ano do Dilúvio. O livro tem tradução de Márcia Frazão, 472 páginas para o seu deleite distópico e tem preço de R$ 54,90 em livro físico e e-book a R$ 29,90. É claro, óbvio, é uma distopia, e ele é o segundo livro de uma trilogia pós-apocalíptica e é um relançamento, uma nova edição dessa história. O Ano do Dilúvio começa no ano 25, né, da história ali, do contexto da história, que é o ano nomeado pelos personagens como o Ano do Dilúvio Seco, referente a uma epidemia que dizimou várias pessoas planeta fora. A sociedade distópica é composta por ricos que preferem se refugiar no consumismo, em spas, em shopping centers e por aí vai, também por ambientalistas que têm a ecologia como uma religião e corporativistas que detêm o conhecimento tecnológico e se esforçam para manter o controle social. O Ano do Dilúvio é classificado por alguns especialistas críticos como sendo o auge criativo da Margaret Atwood. O Conto da Aia já é fantástico, já é incrível, já é um trabalho super original. E se eles consideram isso do Ano do Dilúvio, o que esperar então dessa história? Mais uma vez, Roku, tamo aí. Caso queira mandar, Central Autoria tá de portas abertas, só estamos aí.
E se você quiser conferir o Ano do Dilúvio ou também Kingmaker, os links estão na postagem desse podcast no centralautoria.com.br. Todos os links que nós nos referimos aqui no podcast estão no nosso site. Caso você não esteja ouvindo esse podcast lá no nosso site, é claro. O que eu indico até, ouça o nosso programa através do Google Podcast, é muito mais prático. Você pode ouvir quando e onde você quiser e não vai consumir muito do seu 3G ou 4G ou plano de dados, tá? Não vai consumir muito. É muito mais leve do que um vídeo no YouTube. Fica aí a sugestão. E nós finalizamos aqui os grandes destaques de lançamento desse mês. E se você tem uma sugestão de algum lançamento, de algum livro que você está lendo, deixa aí nos comentários para nós, que nós vamos ficar muito felizes em saber. E agora eu queria falar para você sobre o que rolou no site do Central Autoria essa semana, sobre os artigos que publicamos lá, que são feitos para você entrar mais ainda no mundo literário. Nós tivemos essa semana a indicação do livro Gritos no Silêncio, que é um thriller policial da Angela Marsons. A história dessa escritora é uma história incrível. Se você é escritor e está ouvindo a isso, presta atenção. A Angela Marsons foi recusada durante 25 anos pelas editoras. 25 anos. Até que ela resolveu publicar a obra dela em e-book. Você, autor independente, se identificou com isso? Pois é. E o sucesso foi tão grande que logo ela foi convidada a assinar um contrato para a impressão dos seus livros por uma editora. E hoje os livros da Angela Marsons já venderam mais de 3 milhões de cópias no mundo inteiro. Olha só que história de sucesso. E nós indicamos o livro Grito do Silêncio essa semana, que conta a história da personagem principal da Angela, que é a detetive Kim Stone. É mais ou menos parecido com Sherlock Holmes, livros diferentes, mas com o mesmo personagem, a cada livro um caso novo. E em Gritos no Silêncio, a detetive Kim vai precisar resolver um crime do passado ocultado por um pacto de silêncio para conseguir identificar um assassino do presente. E o livro não cai no clichê de um dos assassinos ser um dos criminosos do pacto de silêncio. O livro é muito bom, você pode conferir mais detalhes a respeito dele acessando centralautoria.com.br. Essa semana nós falamos também sobre a importância da rotina para desenvolver o seu trabalho. Se você é um escritor que não consegue terminar aquele livro, vale muito a pena ler esse artigo, a importância da rotina para desenvolver o seu trabalho. E amanhã tem mais um conto na seção Meus Contos. Se você tem acompanhado essa nova ideia de conteúdo no Central Autoria, amanhã sai mais um conto. Semana passada nós tivemos um conto de sci-fi, né? Um conto de sci-fi meio cyberpunk, e amanhã vai ser um conto inédito. Eu não vou dar spoiler aqui agora, né? Mas eu vou dizer que é um conto legal, um conto bom aí de distopia, talvez, quem sabe, né? Cumprindo as promessas do começo do podcast, você pode se tornar um membro do Central Autoria acessando o nosso perfil no padrim.com.br/Autoria Podcast. Lá, se você quiser, se for o seu desejo, você pode ajudar o site financeiramente a se manter de pé e a nossa comunidade literária continuar tendo uma casa para morar. Para quem quiser ajudar financeiramente o Autoria Podcast e o site Central Autoria, você pode contribuir com a quantia que você desejar, e lembrando que todos os que contribuem recebem todos os meus livros, participam do grupo no Telegram, tem participação na agenda editorial do site, ou seja, você pode opinar sobre os temas que vão ser conversados durante a semana no nosso site, e também conta com assessoria comigo com escrita criativa e marketing digital em doações a partir de certo valor especificados lá no site. Eu conto com a sua participação. Caso você queira se tornar um padrinho ou madrinha, fique muito à vontade. E lembrando, sugestões, comentários, mensagens, comunidade@centralautoria.com.br. E se você gostou desse podcast, vai gostar também do meu livro Os Renegados, que já está à venda na Amazon, tanto em e-book como em livro físico. É só você acessar a Amazon ou acessar o centralautoria.com.br, que os links estão todos lá, inclusive na postagem desse podcast. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu encontro você na semana que vem em mais um Autoria Podcast e durante a semana nos artigos postados no nosso site. Bom fim de semana, até a próxima. Tchau!